Prontas? Então tá. Todo mundo preparado? Vamos lá. Vou contar até 3 e vocês falam boa noite, jovens. Tá? Vamos lá. 1, 2, 3. Boa noite, jovem! Vem, Senhor, enche esse lugar. Vem, Senhor, enche esse lugar. Com tua glória, com tua glória, com tua glória. E fala-me, eu quero te ouvir. Vem e toca-me, eu quero te sentir. E agora aquele abraço bem apertado, vamos! Vem e abraça-me. Vem e abraça-me, vem e abraça-me. Vai! Tira o pé do chão, vamos! Todo dia é dia de adorar ao Senhor. Eu conto os segundos só pra te encontrar. E quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr. Diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Vamos do início e vem, Senhor, encher esse lugar. Vem, enche esse lugar, aleluia. Vem, Senhor, encher esse lugar. Com quem? Com tua glória, com tua glória, com tua glória, com tua glória. E fala-me, eu quero te ouvir. E toca-me, eu quero te sentir. Vai! Vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me. Agora sim! Vem e abraça-me. Sai do chão, vai! Todo dia é dia de adorar ao Senhor. Eu conto os segundos só pra te encontrar. E quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr. Diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de... Mais uma vez quando eu estou... E quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr. Ei, diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Ei! Glória a Deus! Por onde eu for a tua bênção me seguirá. Onde
eu colocar as minhas mãos, prosperará a minha entrada e minha saída. Bendita será, Pois sobre nós há uma promessa. E o que? Prosperarei, transbordarei. Fala pra alguém assim, ó. Que os teus celeiros fartamente, o que? se encherão, A tua casa terá sempre. tua provisão Onde tu puser a planta dos teus pés. possuirei. Pois sobre nós tem promessa do Senhor. Prosperarei, transbordarei. Vai para a direita, para a esquerda, na minha frente, para trás. Para a direita, para a esquerda, na minha frente. Vai por todo lado. Sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. Do início, por onde for a tua bênção, Me seguirá, onde eu colocar as minhas mãos, prosperará, a minha entrada e minha saída. bendita será, Pois sobre nós há uma promessa. Eu prosperarei, transbordarei. e os teus celeiros fartamente. Se encherão, A tua casa terá sempre. tua provisão Onde tu puser a planta dos teus pés. possuirei. Pois sobre nós há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Vai para a direita, para a esquerda, na minha frente, para trás. Para a direita, para a esquerda, na minha frente. E o que? Por todo lado, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado. Toda sorte de bênçãos o Senhor preparou para nós. E em todas as coisas, lá em cima, eu sou mais do que vencedor. Por todo lado, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. Por todo lado e por todo lado, Sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. Aleluia! Quem é que está se sentindo um vencedor aí nessa noite? Dá um aleluia bem alto, diz assim, aleluia! Glória a Deus! Meus irmãos, é isso, a palavra do Senhor, ela nos faz bem-aventurados. Bem-aventurados para a gente viver todo tipo de situação. E tu sabe que eu tenho pensado assim no meu coração sobre o momento em que nós temos águas paradas. Já te sentiu assim, que parece que a tua vida, parece que nada flui, parece que tá tudo emperrado assim dentro de ti. Tu não sabe explicar o que está acontecendo. Tu vai nos cultos, tu conversa com as pessoas. E eu quero que a gente ore por isso nessa noite, para que o Senhor venha agitar essas águas dentro de nós, porque a palavra de Deus, ela fala que de nós fluiria rios de água viva. Água viva, irmãos, é a água do Senhor, é a palavra, o rio que flui diretamente do trono. Só que tu sabe o que a gente está fazendo com ele? A gente está represando esse rio. A gente está retendo aquilo que a gente está recebendo. Ora nessa noite, em nome de Jesus. E vai pedindo para que o Senhor agite. Se tem, Senhor, águas que vêm da fonte, elas estão represadas dentro de nós, agita elas dentro do nosso coração. Vai orando nessa noite.
Abre a tua boca, meu irmão e minha irmã, e ora para o Senhor, para que o Senhor Ele venha falar contigo nessa noite. Se isso está acontecendo dentro de ti, nós queremos, Senhor, que o teu amor Ele venha mais uma vez, como a garra de um leão, um amor que nos persegue, um amor que nos traz de volta, um amor, Senhor, que enche novamente todo aquele que se sente vazio, um amor que agita tudo aquilo que foi paralisado pelo medo. E é aqui, Pai, é aqui na vida da igreja, é aqui na comunhão, é aqui no repartir do pão que os olhos vão se abrindo. Talvez a gente precise repartir mais o pão. Talvez nós ainda estejamos repartindo pouco o pão que o Senhor está nos dando. O Senhor está levantando um exército, irmãos. E não é para que a gente fique represados em um lugar só, mas é para que a gente ande por todos os cantos dessa terra, como aquele que leva a salvação, como aquele que leva um rio. Oh, flua o teu rio, Senhor. Flua o teu rio, Senhor. Agita as águas paradas da minha alma. Aleluia. Me leva com teu rio que traz vida. Não tenho as palavras certas para dizer, para provocar-te a querer-me mais do que Ele já deseja, já me quer. Declara isso, então vem. Então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Oh, invade, Senhor, invade minha escuridão, aonde me escondo. Invade, Senhor, toda a escuridão do nosso coração. Me abraça com os teus braços, com tua paz, Senhor. E vem nos alcançar, me alcança quando me escondo. Se me alcanças quando fujo, vem encher minha alma de amor. Então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Vem, Senhor, fala pro Senhor, vem, 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 enche o nosso interior. Como prometer, Ele vai invadindo as tuas entranhas, Ele vai se derramando como um rio que flui, porque o amor dele, aleluia. O teu amor é como de um pai e de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro, e violentamente persegues e me abraças
me envolves em quem tu és. Teu amor é como de um pai e de um irmão como a garra. É um amor violento, é um amor que não te deixa, que não faz tu fugir, aleluia. E violentamente ele te persegas e te abraças, me envolves em quem tu és. Então vem como tu prometestes em Pentecostes. Derrama o teu Espírito, Senhor. Enche o teu povo, Senhor. Enche todo aquele que deseja. Enche todo aquele que precisa. Nós precisamos, porque o amor dele é como a garra de um leão. Oh, seja atraído nessa noite. Seja atraído pelo amor do teu Pai. Oh, ele invade como um rio. Ele vem e essas águas, elas têm força. Elas têm forças para te tirar de um lugar sombrio, de um lugar cheio de escuridão. E o amor dele invade como uma luz. Ele te arranca desse lugar. Ele te arranca e te faz ser filho na rocha. O amor dele, Senhor, teu amor é como de um pai e de um irmão, como a garra. Oh, nos envolve. Pede pro Senhor te envolver e violentamente e me abraças, me envolves em quem tu és. Vem, então vem, como prometeste. Vem, Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste. Derrama o teu Espírito. Derrama o teu Espírito. Ele agita toda a água parada. Vem e nos leva como um rio que traz vida. Vem e coloca as palavras, Senhor. Ele nos envolve. Abba, Pai. Abba, Pai. Teu amor é como a garra de um leão, assim como nenhum outro, e Violentamente persegues e me nos abraça abraça. agora. Envolve em quem tu és. Vem, Senhor, mais uma vez, como prometeste. Derrama o teu Espírito. Derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste. Derrama o teu Espírito. Derrama o teu Espírito. Que se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Céus abertos, que os céus fechados se abram. Teu reino venha mover. A nossa fé e Esperança estão em Deus, grande Deus, que os céus fechados
que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Teu amor é como de um pai e de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro, e violentamente que me abraças, me envolves em quem tu és. Vem, Senhor, então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Vem, Senhor, então vem, Senhor, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Ele nos alcança, Senhor. Teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro, violentamente me persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. Faz chover, faz chover, abre as comportas dos céus e faz chover, faz chover, abre as comportas dos céus e faz chover e faz. Declara isso, Senhor, e faz chover, e abre as comportas dos céus e faz. Chove, Senhor, sobre a nossa casa, sobre o nosso entendimento nessa noite. Aleluia! Abre as comportas dos céus e se pedirmos, Jesus virá e como chuva descerá. E se pedirmos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Faz chover, faz chover, abre as comportas dos céus e faz chover, faz chover, abre as comportas dos céus. Irmãos, esse louvor ele está falando que se pedirmos, Jesus virá. A palavra ela fala que a gente não recebe o que a gente pede porque a gente não sabe pedir. Esse louvor é muito forte. Sabe que tu entende o que é? Pô, se tu pedir, ele vai vir. Se tu pedir, ele vai vir. O Espírito, ele está aqui. Ele está disponível, ele está caminhando, que ele é livre do nosso meio. Esse culto, ele só é uma expressão da nossa vida.
uma expressão da nossa entrega com Deus. E Ele está falando assim, ó, se pedirmos, Jesus virá, como chuva descerá. Presta atenção no que tu está cantando, em nome de Jesus. Presta atenção no que tu está cantando, presta atenção no que Deus está entregando para nós nessa noite. Isso não está ligado a pessoas que estão aqui, não está ligado a quem está no culto, não está ligado a quem vai pregar, não está ligado a quem conduz, mas está ligado a um ambiente sustentado, preparado pelo Senhor. Te movimenta no nosso meio, Jesus. Ora, meu irmão, levanta a tua voz. Tem um espírito de oração aqui nessa noite. Levanta um clamor aqui nessa noite. Dizer assim, Senhor, eu quero que Tu venha como chuva. Pede para Ele vir. Vem sobre a minha vida, Espírito Santo. Espírito Santo, Tu é livre nesse ambiente. Tu é livre, Senhor. Nos enche nessa noite até a gente transbordar. Nos enche até não haver mais espaço para nós mesmos dentro de nós. Levanta a tua voz, fala com o Senhor, fala com o teu Pai. É o teu Pai que está diante de ti. Oh Senhor, vem sobre nós. Se pedirmos, Tu virá. Aleluia, Espírito Santo. Se pedirmos, Tu virá, Jesus. Nós queremos ansiar por Ti. É só por Ti, Senhor, que a gente quer ansiar nessa noite. Oh, aleluia, Espírito Santo. Clama, Espírito Santo. Anseia, Espírito Santo. Nos enche, nos conduz. Nos enche nessa noite. Flui, Espírito, flui. Aleluia. Teu amor me envolve e a Ti me achegarei pra encontrar Teu amor me envolve. Pede pro Espírito, flua nesse lugar, aleluia, e flua nesse lugar e transbordar Teu amor me envolve. A Ti nos achegamos e a Ti me achegarei pra encontrar Teu amor me envolve. Espírito de Deus, vem sobre nós, Te desejamos. Teu reino vem, faz Teu querer, inunda a terra. E se pedirmos, Jesus virá como chuva descerá. Se pedirmos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Faz chover, abre as comportas dos céus e faz chover, abre as comportas dos céus. Aleluia. Te louvamos, Jesus. Adoramos o Teu nome. Engrandecemos o Teu nome. Somos gratos, Pai, que
que a gente tem mãos aqui para segurar as nossas. Nós somos gratos porque tem pés para caminhar conosco, tem olhos para nos ver, tem ouvidos para nos ouvir. Somos gratos, Jesus, pela repreensão no meio da igreja. Nós somos gratos, Pai, que nós temos ganhado corações irrepreensíveis. Nos dá corações maduros. Nos dá, Senhor, uma mente cativa a Ti. Nós queremos ser presos só a Ti, Jesus. Presos de uma maneira que a gente não consegue se desvencilhar. Presos de uma maneira que a gente nem quer sair. Nos prende a Ti. Nos atrai a Tua presença. Nos leva um coração contrito, num coração quebrantado. É uma noite de quebrantamento, irmãos. É uma noite de louvor, de adoração. E isso não é só na expressão de uma música cantada, não é só na expressão de uma palavra ministrada. É num olhar que tu tem para alguém. É num momento que teu olho cruza diferente com alguém. É num momento que tu pega na mão do teu irmão e tu entende que tem alguém para caminhar contigo. A gente não está mais sozinho, em nome de Jesus. É no momento que Deus coloca alguém no teu coração e tu te movimenta. Não fica parado, em nome de Jesus. Se Deus está colocando alguém no teu coração, sai do teu lugar, entrega uma oração, entrega lágrimas, eu não sei. Senhor, eu não quero ficar presa em protocolo. Fala para Ele, Deus, eu não quero ficar presa em protocolo, Senhor. Eu não quero ficar preso, Pai, na superficialidade. Nos dá uma adoração genuína, como esses que te adoram em espírito e em verdade. Oh, Jesus, Tu nos ouves, Senhor, Tu ouve o nosso clamor. A gente não quer se cansar de orar, Senhor, a gente não quer se cansar de falar de Ti, a gente não quer se cansar de ouvir a Tua voz, a gente não quer se cansar de sentir o Teu Espírito. Tu não está aqui só para tocar um instrumento. Tu não está aqui só para pregar. Tu não está aqui só para cuidar da mesa de som. Tu não está aqui só para dançar. Se for só para isso, é em vão. Tu está aqui para ser cheio da palavra de Deus. E a palavra de Deus já está sendo derramada. Tu está aqui porque vai te encher, para que a gente comece a gerar, para que a gente comece a ser frutíferos. Nos revela, Senhor, o que Tu tem para essa noite. Nos revela, Senhor, coloca uma oração no nosso coração. Não deixa com que a gente fique com receio. Não deixa com que a gente fique presos no nosso lugar. Tu não está preso só nessa cadeira, muitas vezes. Está preso na tua vida. Tem coisas que nos aprisionam e nos impedem de sair do nosso lugar. Que a gente é rebelde. Tira, Senhor, esse espírito de rebeldia de nós. Nos dá um coração de criança. Um coração que é voltado para Ti. Em nome de Jesus. Te movimenta, meu irmão. Fica atento. Em nome de Jesus. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Tudo Ele pode. Oh, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte. Tudo Ele
Deus. Glória a Deus. Não sai desse ambiente. Não para de orar. Pode continuar orando. Continua clamando. Estava olhando os online. Põe os online aí para nós, Aline. A Bruna, a Ágata. Glória a Deus. Esse ambiente te encontra aí, viu, meus irmãos? Esse mesmo ambiente aqui, ele não está só condicionado ao presencial. Ele te encontra, Bruna. Ele encontra vocês aí em Floripa. O mesmo espírito de alegria, de louvor, de adoração. Aleluia! Que saudade de vocês! A gente se alegra junto. Não tem mais fim, meus irmãos. Não tem mais fim. Não te distrai, continua. A gente vai se movimentando, a gente vai passando para esse momento de palavra, mas o ambiente ele não muda. Ele não muda. Não permite com que ele mude, Jonas. Não te distrai. Que é o mesmo ambiente. Se tu tá orando por alguém, continua orando. Esse ambiente aqui é um ambiente de liberdade. Glória a Deus pela vida da igreja. Por esse lugar que nos sustenta, Lívia. É o mesmo lugar que te alcança aí, meu amor. Te alcança, que tem te feito sentir viva. A Lívia tá viva, tá participando dos teens. Trazendo palavra, irmãos. Deus tem dado palavra para os nossos adolescentes. Isso é muito sério. Isso tem que te constranger, tem que nos constranger. Glória a Deus pela vida de vocês no online. Glória a Deus por esse momento que é Deus que permite a gente viver, é Deus que proporciona para nós, não é mérito nenhum nosso, mas é uma graça totalmente merecida. A gente pensa assim, eu não mereço isso aqui. Pensa isso nessa noite que tu não merece. Eu não mereço essa graça derramada e mesmo assim o Senhor, Ele nos sustenta. Ele nos guarda. Ele te guardou, Jorge. Ele guardou cada um de nós todo esse tempo, até o dia de hoje, e vai continuar fazendo isso. Então, em nome de Jesus, não te distrai. Esse é um momento onde tu pode também expressar a tua gratidão com os teus dízimos. Isso também é uma forma da gente expressar o que Deus tem feito na nossa vida. O quanto a gente tem entendido do reino de Deus. Nosso financeiro expressa. Nosso coração grato, ele também se expressa dessa forma. Não é num método, não é num protocolo, mas é a partir do que Deus tem gerado no nosso coração. Então, se tu entende isso, se tu compreende o que são dízimos e ofertas, esse também é um momento de tu expressar isso. Se tu não entende, se tu tem dúvida, não fica com dúvida. Busca alguém, conversa com alguém, pergunta para alguém, descobre o que é isso, para te entender o que o teu coração também pode expressar dessa forma. Em nome de Jesus, irmãos. Amém? Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Que saudades, Caterine. Boa noite, Caterine, Maressa, Alícia. As outras vão ficar chateadas. É só da Caterine que eu tô com saudade, não é não. Boa noite, Gabriel. Laura Becker, Julieta. Glória a Deus. Que bênção, viu, irmãos, a gente poder expressar nosso coração e viver assim o agir de Deus mesmo de uma forma tão simples. É simples, na verdade, né? A gente que complica, a gente que vai achando que precisa de
eventos para isso, e na verdade não, Deus está disponível para nós, a presença dele está disponível para nós, e a gente muitas vezes não sabe como acessar. Por isso que a gente sempre lembra vocês do online, o quanto esse ambiente também alcança vocês e supre vocês. Mesmo Espírito. Aleluia. Muito bom. Amém. A gente vai passando para o nosso momento da palavra. E é sempre importante, estou com isso no meu coração hoje, da gente lembrar que não muda o ambiente, viu? Não fica agora distraído, porque a gente tem essa tendência de se distrair, aí já pega outra, já pega celular, e aí já conversa com a pessoa do lado. Então o louvor ele vai finalizando aqui, mas ele continua dentro de nós. Ele continua ali. E a gente precisa continuar atentos ao que o Espírito vai falando. Fica atento para te participar nessa noite que Deus coloca no teu coração. Não fica alheio a esse ambiente. Não vai para os ambientes alheios. Eu tenho clamado por isso no meu coração, sabe? De eu não ir alheia para os lugares. Não ir só de qualquer jeito e só de corpo presente. É em vão, irmãos. Não vale a pena a gente ser assim. E a gente tem essa tendência muito forte, né? A só ir de corpo presente. Eu tenho tentado me conformar, tenho clamado para eu me conformar com isso. Não estar num lugar de corpo presente só. Então eu queria te instigar nessa noite a tu pensar no que Deus já está colocando no teu coração. O que Deus já está falando contigo. E agora a gente continua, é só uma continuação a palavra. Eu já queria chamar o Samuel aqui. Eu acho que ele deve ter ido tomar uma água e se recuperar do louvor. Ó, Thalito, achei que estava lá na cozinha. Mas Deus tem colocado uma palavra no coração de Samuel. E a gente quer que tu seja, clamar para te ser usado mesmo por Deus e guardar o teu coração. Estende tua mão para cá. A gente orar pelo Samuel. A gente clama, Jesus, pelo teu favor. A gente clama pela tua soberania, pela tua sabedoria. Tu tem falado com teu filho, tu tem esmiuçado o coração dele, Senhor. Tem forjado o caráter dele. A gente clama que nessa noite ele seja usado por ti aqui, para que tu fale conosco, Senhor, através da vida dele, através do que tu tem colocado no coração dele. Nos dá ouvidos atentos e corações responsáveis aqui nessa noite, para que a gente participe desse lugar aqui como um filho teu, e não só alguém que vem e só passa por aqui, Senhor. É isso que nós te clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Boa noite, galera online. Vamos ver. Opa, vi a Júlia ali, parecia a Júlia ali. Tava espiando. Ali, aí, Júlia. Muito bem. A Maressa, o Gabriel, a Aurora. Tá bom essa comidinha aí, Aurora? Mateu tava comendo alguma coisinha ali também. Vi ele com ketchup ali. Essa é a vantagem do online, né? O online consegue ir petiscando. Mas graças a Deus, estou com uma palavra no meu coração, pensando muito sobre o ideal, ou os ideais que a gente constrói, né, na nossa mente. Pensando muito como nós muitas vezes criamos uma vida lúdica, né? Porque a gente vai criando ideais na nossa cabeça, né? Então tu pode ir pensando, já quero te convidar a tu ir pensando já ir refletindo na tua vida, vai pensando quantos ideais, né, tu já construiu. Quem sabe
da profissão que tu ia ter ou que tu quer ter, ideais do marido ou da esposa que tu quer ter, ideais de uma vida financeira que tu quer estabelecer. Às vezes a gente cria um ideal de Deus para a nossa vida. O Deus ideal. A gente cria, né? A gente cria um ideal dos irmãos, da comunidade que a gente quer frequentar, da igreja. A gente vai criando ideais, né? Por quê? Porque desde cedo a gente foi aprendendo por esse sistema do mundo a criar uma fantasia para a nossa vida. Então a gente faz uma vida de faz de conta, uma vida romântica. Então a gente cria ali um filme da Disney. Aí as meninas, elas acham que elas são a Cinderela. Elas vão encontrar o príncipe. Eu não sei se é a Cinderela que tem um príncipe encantado. É? Não. Todas têm. Então vai ter o príncipe encantado. Aí chega lá, quando vê, no primeiro momento parece o príncipe encantado. Depois descobre que na verdade ela está no filme do Shrek, né? É um ogro, é o cavalo do príncipe dando patada. Ai, ai. Então a gente vai criando, né, cenários assim, né, na nossa cabeça, e que na maioria das vezes estão muito distantes daquilo que Deus tem para nós. Só que muitas vezes a gente faz força para que esse cenário aconteça. Então muitas vezes a gente faz uma força ali, empenha trabalho, empenha tempo, porque eu quero que esse cenário que eu criei na minha mente, que esse ideal, ele se torne real. Então eu quero que uma ideia minha se torne um fato. Eu quero que uma ilusão, ela se torne algo palpável, algo visível. E o que a gente precisa aprender é buscar conhecer aquilo que Deus já estabeleceu. Porque Deus já estabeleceu a minha e a tua vida com uma história muito bem definida. Deus, Ele conhece desde o dia que tu nasceu até o dia que vai se findar o teu tempo aqui nessa terra. E às vezes a gente até acredita nisso. Às vezes a gente até acredita nisso, né, Flor? A gente acredita, pô, não, com certeza Deus sabe. Só que o grande desafio é a gente confiar nisso e caminhar nisso ao longo da nossa trajetória. Eu queria que a gente lesse um texto, abre a tua Bíblia aí, lá no livro de Salmos, no capítulo 139. Queria pedir para Yasmin ler para mim. Yasmin, tu vai ler do versículo 1 do Salmo 139, desculpa. Eu falei 127 antes? Não, 139, né? Tô com a palavra de manhã também. Do versículo 1 ao 6, tá? Por favor, pode ler aí.
Não tá saindo som aqui? Fala aí. Fala de novo, vamos ver. Oi? Ah, agora foi, glória a Deus. Vai lá, pode ir. Senhor, tu me sondas, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou ainda. E tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. O 6 também. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobre modo elevado não posso atingir. Graças a Deus. Então aqui ele começa falando, né, que o salmista ele começa dizendo, né, pô Senhor, tu sonda o meu coração, tu me conheces, sabes quando me sento, quando me levanto. Então aqui ele está falando dessa soberania de Deus, como quem reconhece que os olhos do Senhor estão sobre a nossa vida todo o tempo. E aí eu comecei a pensar que muitas vezes, Elisandro, muitos ambientes que eu tô, muitas situações que vão acontecendo, eu me esqueço, Fernando, que os olhos do Senhor estão sobre mim. Por eu me esquecer disso, eu acho que de alguma forma eu estou escondido do Senhor. E por eu cair nesse lugar, uma das coisas que acontece é que eu perco o temor daquilo que eu estou fazendo, como eu estou andando, daquilo que eu estou falando, ou, acima de tudo, daquilo que eu estou pensando. Aí começa a refletir na tua vida. Começa a pensar, tu lá na escola lá, Gabriel, cadê o Gabriel? Gabriel fugiu, fugiram, saíram fora. Começa a pensar em Mateus, tu lá na escola lá. Tu lá na escola, aí tu idealizou lá como é que ia ser a aula de educação física. Aí tu pensou, vou chegar lá, vou jogar bola, porque tu é goleiro, né? Aí chega lá o professor diz, não, vai todo mundo jogar vôlei. Que tristeza no coração, né? A Janice ficava triste quando isso acontecia ou não. Tu gostava de jogar uma bolinha ou jogava um vôlei também? Só futebol, né? Aí aconteceu aquilo ali, o que acontece? Tu fica brabo. Aí tu começa a falar pro teu colega, mas esse professor aí, nada a ver esse professor aí. Uma situação simples. Nós adultos, né, vai pensando, esse chefe aí, esse meu marido aí, esse meu funcionário aí, Matheus, esse cara aí, Situações simples, que o nosso coração vai se perdendo, por quê? Porque a gente esquece que os olhos do Senhor estão sobre nós, e que Ele sonda o nosso coração, sonda as intenções do nosso coração. E aqui ele começa a falar isso. Ele começa a relembrar, poxa, mas o Senhor está com os olhos sobre mim, Ele conhece quando eu levanto, Ele conhece. Ele está cuidando de tudo. Olha como eu estou apertado aqui na maneira como eu tenho que andar. E não só na maneira como eu tenho que andar,
mas na maneira como eu tenho que reagir às circunstâncias e às situações que acontecem ao meu redor. Porque muitas vezes as circunstâncias elas não são favoráveis. Muitas vezes acontecem coisas na nossa vida que elas não são favoráveis àquilo que a gente pensou. E aí eu queria agora pedir para ler, queria pedir para Letícia ler para mim, Letícia. Tu vai ler o versículo 13. Deixa eu ver aqui, espera aí. Calma lá, segura firme aí. Tu vai ler do versículo 13 até o versículo 18 para mim, por favor. Respira bem aí e vai firme. Perfeitamente. Assombroso e tão maravilhoso foi feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos. Como o que foi feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda em pó. E no teu livro todas as coisas foram escritas, as quais em continuações foram formadas, quando nem ainda uma delas abriu. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas dele. Se as contasse, seria em maior número do que a areia, quando acordo, ainda estou contigo. Amém, obrigado, Letícia, muito obrigado. E aqui ele traz um ponto, no versículo 16, que é o ponto que me chamou a atenção. Ele diz assim, ó: todos os meus dias foram escritos. Sabe o que é isso, meu irmão? Todos os dias, os meus e os teus dias foram escritos. Tu tem noção do que é isso? Tu tem uma convicção de até os dias que tu ainda não viveu foram escritos. Até os dias que tu ainda não viveu, Deus já sabe. Deus já conhece aquilo que vai acontecer. Deus já está cuidando. Tem noção do que é isso? Antes a gente fez o exercício de pensar nos ideais. Agora eu quero que tu pense nas preocupações da tua vida. Aquelas coisas que aos teus olhos parece que está dando errado. Comece a pensar. Seja um relacionamento. Seja ali frustração na tua história. Questão financeira, com a tua família, com os teus pais. Para ti, adolescente, coisas que tu passa com os teus pais ali, que te frustram. E que tu diz, poxa, isso não deveria ter acontecido assim. E agora tenta projetar essa situação que está acontecendo na tua vida, ou que tu carrega contigo até hoje, para essa palavra e dizer, o Senhor já conhecia, o Senhor já tinha escrito. Para agora tu começar a entender
e começar a caminhar de uma outra maneira diante dessa circunstância. Como aquele que diz: Senhor, se tu já escreveu, o que tu queria me ensinar através disso? Como é que eu vivencio isso? Como é que eu vivencio uma escassez no meu relacionamento com o meu cônjuge? Como é que eu vivencio uma escassez no meu relacionamento com os meus filhos? Como é que eu vivencio uma escassez emocional dentro de mim? Como é que eu vivencio uma escassez financeira? Porque essas coisas, aparentemente, são coisas que estão dando errado na nossa vida. São coisas que tu diz, não é o ideal. Eu não imaginava que eu ia viver isso. Eu não idealizava viver isso. Sentimentos dentro de ti, que tu vai sentindo, tristeza, vontade de desistir, vontade de largar tudo, de ir embora, não são ideal para a gente sentir. Mas que já estava escrito. Porque era o teu pai que pensou nisso para ele formar a tua vida. Porque esse lugar do ventre ali, onde ele diz que a gente estava sendo formado, é o início de uma vida que ela ia ser formada até o final. Porque a gente ainda está nas mãos desse que está nos formando. E hoje ele nos dá um lugar, que é esse ventre para a gente ser formado, que é a vida da igreja. Que é a vida dos irmãos. Que é esse lugar que ele continua tecendo a tua vida. Que ele continua dizendo para ti, ainda que parece que o ideal foi embora, ainda parece que tu está vivendo crise na tua vida, ele está dizendo de ti, para ti: eu escrevi todos os teus dias, eu estou cuidando de ti. Eu já pensei na tua vida, meus olhos estão sobre ti. Agora, o que ele nos convida a fazer? A aprender a viver diante daquilo que não é ideal aos nossos olhos. Porque aquilo que não é ideal aos nossos olhos é aquilo que Deus idealizou para mim e para a tua vida. Por isso que a gente tem que encontrar, Senhor, o que tu idealizou? O que tu pensou? E agora aprender a nos movimentarmos diante disso. Queria, para encerrar, ler um texto da vida de Paulo. Porque Paulo foi um homem que o ideal dele, o que ele idealizou, talvez não era ser um discípulo de Jesus Cristo, um apóstolo. Ainda que ele fosse um homem que ele acreditava muito em Deus. Mas ele era um homem estudioso, um rabino. Talvez o ideal dele fosse outro. Fosse ser uma referência no mundo judeu. Fosse ser alguém com poder, alguém com autoridade. Alguém que fosse ouvido. Por isso que ele perseguia os cristãos. E aí, até que um dia chegou o ideal do Senhor para a vida dele. E acabou com tudo aquilo. E esse homem agora que ele se converte, ele começa a viver desafios na caminhada dele. Porque o próprio Jesus diz para ele assim, ó: tu vai agora saber o que é sofrer pelo meu nome. E ele começa a viver desafios na vida dele. E ele deixa algo escrito que é muito lindo da gente aprender. Que está ali, eu queria que vocês abrissem comigo lá em Filipenses, no capítulo 4.
Nós vamos ler do versículo 10 até o versículo 13. Versículo 10 até o versículo 13, eu vou pedir para a Mariana ler para nós. Vai lá, Mariana, a tua chance, hein? Tá hora de brilhar. A nossa prof de português. Filipenses 4, do versículo 10 até o 13. Como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado e se preocupado comigo. Sei que sempre se preocuparam comigo, mas não tinham oportunidade de me ajudar. Não digo isso por estar necessitada, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação do estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Amém, amém, graças a Deus. Esse versículo aqui é muito conhecido, né? Até um jargão assim que às vezes a gente usa, né? Tudo posso naquele que me fortalece. No sentido de que eu posso fazer qualquer coisa que o Senhor me fortalece. No empreendedorismo, né? Dá para usar isso daí, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Mas na verdade o que ele está dizendo aqui, olha, eu posso passar por qualquer circunstância. Porque não são as circunstâncias mais que vão ditar o meu humor, não são as circunstâncias mais que vão dizer aonde que eu vou embasar minha fé. Não são mais as circunstâncias que acontecem que vão dizer agora como é que vai estar o meu interior, o meu emocional. Ele diz que ele pode passar por todas as coisas porque ele sabe onde é que está a força dele. A força dele não está no dinheiro, se ele vai ter ou não. A força dele não está num relacionamento aparentemente bom. A força dele não está nos pais ideais, nos professores ideais. A força dele não está mais no ideal. A força dele está no Senhor que escreveu todos os dias da vida dele. É assim que eu e tu estamos sendo formados. Gente que reconhece que a nossa força está no Senhor, porque Ele escreveu todos os nossos dias. Por isso que ele aprendeu. Então tu tá vendo como uma caminhada de aprendizado? Tá vendo como tu passar por essas circunstâncias é para te aprender? Aprender o quê? A conhecer aquele que escreveu esses dias. Não só os dias aparentemente bons, mas principalmente os dias que não vão de encontro com os teus ideais. Para te conhecer aquele que idealizou todos os teus dias. Então essa palavra assim que eu tô no meu coração, Mari, que eu queria repartir assim pra gente conversar. Onde é? Ali. Amém. Amém. Graças a Deus. Esses salmos, ele me lembrou de um louvor. Estava cantando para a Vitória o louvor aqui, no ouvido dela. Cadê a Vitória? Eu tava lembrando porque esse louvor, ele é praticamente esses salmos cantados, né? Quase como se fosse isso. E eu me lembro, a gente tem memória de louvores que Deus vai nos dando, assim, de momentos específicos, né? Que Deus, quando a gente descobre, eu nunca tinha ouvido. E eu ouvi a primeira vez aqui num grupo caseiro. Lá em casa, quando era eu, tu e a Taena, no grupo caseiro. Esses dias eu estava lembrando, inclusive, com a Maria sobre esse grupo caseiro. Meu primeiro grupo caseiro lá na República, e era eu, o Samuel e a Taena. E eu lembro que a primeira vez que eu ouvi esse louvor, eu fiquei assim, meu Deus, amém, Zoe. Fiquei, meu Deus, esse louvor, ele
ele é muito profundo. E aí depois eu fui fazendo essa conexão com a palavra, né? Porque o que Deus, ele ministra no nosso coração aqui hoje, Samuel, a partir de ti, é para nos deixar indesculpáveis. É para deixar a gente sem motivo algum para questionar. Porque ele fala no 7, me chama muito a atenção o 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará, e a tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até, olha isso, até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. Então, olha se isso aqui não é para nos deixar indesculpável, não tem mais desculpa. Não tem mais desculpa para a gente fazer as coisinhas que a gente faz. Que a gente faz. Te acha que ninguém está vendo? Fofoca. Aí tu falou, tu usou exemplos dos adolescentes, né? Aí lá na escola, ninguém está vendo. Quem dera fossem só os adolescentes, mas a gente faz a mesma coisa. Como adulto. No trabalho, numa conversa com alguém, quando tu simplesmente relaxa, sabe? Tá conversando com alguém e aquilo... Sabe quando tu tá falando com alguém, tu sabe que aquela conversa não tem o espírito ali, e aquilo vai te incomodando e tu vai pensar assim, tá, mano, também. Não, só hoje eu vou ter essa conversa com o Leonardo aqui também, de qualquer jeito. Aí o Leonardo fala uma palavra que tu pensa, não tá legal isso aí. Não, hoje eu não vou confrontar ele. A gente cansa, né? A gente não se empenha um na vida do outro. Porque é chato. É ruim mesmo, é difícil. E aí Deus vem com essa palavra hoje. Do cuidado dele conosco. A soberania dele na nossa vida. Ele quebra qualquer objeção que a gente tenha. Que às vezes a gente usa, né, exemplos. Mas eu já fiz muita coisa errada. Deus nem me aceita mais. Nem tem como eu voltar para a igreja. A gente usa, não, nem tem como eu me aproximar do Senhor, porque eu já fiz muita coisa errada. E é que ele está falando que não existe mais motivo, que ele vai nos encontrar em qualquer lugar que a gente estiver. E isso não nos dá, é bem importante isso, não nos dá motivo e desculpa para pecar, para ficar fazendo coisinha, para ficar lá na escola, fazendo coisa que a gente sabe que não tem que fazer. O caráter da gente mesmo, ele é o que a gente é quando ninguém está vendo. Quando eu chego na minha cama e deito e penso assim, graças a Deus, agora eu vou ficar aqui viajando. Aí fica ali voando. Por isso que no outro momento, quando a gente precisa ser intencional, a gente não é. Então isso revela, né? Ao mesmo tempo que é muito lindo esses salmos, porque ao mesmo tempo que ele revela a soberania de Deus, ele revela a nossa podridão. O quanto a gente é ingrato. E o quanto a gente é imaturo. De pensar assim, olha tudo que Deus fez. Ele fala ali no 14 que foi de modo assombrosamente maravilhoso que ele nos formou. Imagina, é muito lindo. É por isso que essa semana a gente falou no devocional. A Alice não está aí. A Alice falou sobre os salmos serem uma poesia, né? É um cântico, é a arte pura, expressada. E isso nos levou para um momento muito especial assim, no devocional essa semana, onde a gente reflete nesses salmos e eu comecei a olhar para os salmos dessa forma, depois de ouvir a Alice em relação a isso. Falei, é literalmente uma poesia.
É literalmente o Senhor ali. Ele deu para Davi, ele deu essa sensibilidade que Davi tinha dessa arte de falar, de escrever, de louvar o Senhor. Então a gente precisa pensar muito nisso, assim, se conformar quando a gente quiser questionar a nossa identidade, a nossa história, os motivos da gente estar aqui, os motivos da gente sair desse lugar, porque a gente sai desse lugar por muito pouco, que parece muito. Então é uma noite para a gente se rever, se questionar, não se conformar com o estado que a gente está. Então, se Deus está colocando algo no teu coração, se Deus está falando contigo nessa noite, tu tem a oportunidade de participar. Sabe por que a gente não participa de um ambiente muitas vezes? Que a gente tem receio que as pessoas vão nos falar depois. E aí assim eu vou me isolando, vou ficando quieto. Porque o ambiente não precisa de nós, irmãos. A palavra não precisa de nós. A palavra, a própria palavra fala que a palavra se expressa na própria natureza. Deus fala conosco através de uma planta. Então, o Senhor, Ele não precisa de nós. É a gente que precisa entender o que esse lugar significa e o que eu falar aqui, expressar e absorver, comer, mastigar isso que está sendo derramado, o que isso significa para mim. E como que isso me transforma e me gera. Então, fica atento nessa noite para pensar mesmo qual que é a tua parte, qual que é a tua participação aqui. Amém. Graças a Deus. A interpretação que nós temos de nós mesmos é muito distorcida, irmãos. Muito distorcida. É um desafio para nós a gente poder compreender os planos de Deus, a justiça de Deus. E o clamor, Mari, Samuel, irmãos, essa noite para nós é que o Senhor venha sondar o nosso coração. Sabe, lá no verso 23, né? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Sonda-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Tem caminhos que não são eternos, irmãos. O nosso coração vai nos direcionar para caminhos que são perecíveis. São perecíveis. Pode ter ali, a gente pode estar sentindo algo bom naquele momento, pode estar sentindo até uma certa segurança, pode estar sentindo uma autonomia, mas não é eterno, vai acabar. Vai acabar. Então o nosso clamor é: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Vamos ficando de pé. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me. Guia-me pelo caminho eterno. Em nome de Jesus. Tira a mesa aqui, por favor. Tem liberdade aqui, Senhor. E tu tem liberdade também, se tu quiser te ajoelhar, te prostrar. Tem uma maneira da gente se prostrar diante do Senhor, irmãos. Tem uma maneira, tem algum microfone ligado também.
eu acho. Tem uma expressão nossa diante do Senhor de quebrantamento, de humilhação espontânea. Aleluia, Senhor. Nos ajuda a ter uma expressão aqui diante de Ti, Jesus. Não fica preocupado. Não fica preocupado com o aparente. O teu lugar secreto com o Senhor, ele também é expressado aqui. Nosso lugar secreto com o Senhor é esse ambiente também. Senhor, a gente quer encontrar esse lugar secreto, esse lugar onde a gente olha nos teus olhos, onde a gente ouve de Ti essas palavras, onde a gente descobre os Teus mistérios, recebe da Tua revelação, nos dá liberdade aqui para a gente entender o que é essa identidade que Tu nos deu. Encontra a Lívia lá onde ela está, a Yasmin, o Mateu, o Tiago, a Bianca, Grace, Bruna, em nome de Jesus, a Letícia. Vai encontrando os teus filhinhos, Senhor. Vai falando no mais profundo do nosso coração. Vai nos envolvendo nessa noite. Deixa te envolver. Tu já deixou tu te envolver com tanta coisa na vida? Eu já me deixei me envolver com tanta coisa. E aí quando é o Espírito, quando é o Senhor, a gente fica com receio. Não fica com receio nessa noite. Tu é livre nesse ambiente. Samuel, a Vicky, a Alice, eles vão ministrar esse louvor. Presta atenção na letra desse louvor. E levanta a tua voz em clamor, em oração, em adoração. Fala para o Senhor quem que Ele é para ti. Em nome de Jesus. Sonda-me, ó Deus, pois conheces os meus caminhos. Pensar e o meu coração. Se aos céus eu for, ou se no abismo for, ali tu estás. Se tomas alvorada e vou ao mar, tua mão me guiará. Eu fui criado, eu fui formado, tu me tecestes com tuas mãos. Que momento mais sublime, Senhor, ver que no culto eu fui formado por Ti. Que preciosos, que maravilhosos são os Teus pensamentos, que só Tu tens pra mim. Contaria sem chegar ao fim. Isso mostra que eu nasci
ali tu estás. Se tomo as asas da alvorada e vou ao mar, tua mão me guiará. Declara: eu fui criado, eu fui criado, eu fui formado, tu me teceste com tuas mãos. Que lindo, que momento mais sublime, Senhor, ver que no culto eu fui formado por ti. Que preciosos, maravilhosos teus tens pra mim. Eu os contaria sem. Isso mostra que eu nada sou, dependo de ti, suspiro por ti. Ó Senhor, eu dependo de ti, suspiro por ti. Sonda-me, ó Senhor, eu dependo de ti, suspiro por ti. Aleluia. É assim que a gente finaliza, é assim que a gente declara nessa noite. Não sai daqui te distraindo já, sai daqui pensando se tu depende de Deus mesmo. Sai daqui pensando se tu suspira por Ele ou tu tá suspirando por outras coisas. Sai daqui pensando nessa dependência, nesse anseio. Eu quero sair daqui com esse pensamento, com esse questionamento em mim. Será que é por isso que eu estou ansiando? Será que é por isso que eu estou suspirando? Será que é por isso que eu estou dependendo todos os meus dias? Então sai com essa palavra no teu coração, sai atento, alegre, porque o Senhor nos alcançou mais uma vez. Ele nos alcança. Seja no profundo mar, no profundo abismo, Ele nos alcança. E isso é motivo de alegria para nós, irmãos. Então te alegra agora conosco. E amanhã a gente está junto de novo. De manhã às 9, de noite às 7. Então fica atento aí que Deus vai continuar falando contigo, amém? Há lugar na mesa quem reconhecer que precisa de perdão e não esqueça que a dor é passageira. Jesus nos trouxe a esperança de um dia festejar em sua presença, distante de qualquer tristeza. Vem a sede saciar, provar da vida. O próprio Deus é nossa herança. Há lugar à mesa quem reconhecer que precisa de perdão e graça. Não esqueça que a
dor é passageira. Jesus nos trouxe a esperança de um dia festejar em sua presença, distante de qualquer tristeza. Vem a sede saciar, provar da vida. O próprio Deus é nossa herança. 1, 2, 3, vai! Deixa eu te falar, ainda há lugar na mesa para beber do vinho novo que Jesus deixou pra você. Em teu sangue há poder. Vamos! Deixa eu te falar, ainda há lugar na mesa para beber do vinho novo que Jesus deixou pra você. Em teu sangue há poder. Deixa eu te falar, ainda há lugar na mesa para beber do vinho novo que Jesus deixou pra você. Em teu sangue há poder. Eu correrei pra sala do trono. Eu correrei pelo caminho do teu sangue. Eu correrei pra sala do trono. Eu correrei pelo caminho. E as palmas, vamos juntos! Deixa eu te falar, ainda há lugar na mesa para beber do vinho novo que Jesus deixou pra você. Em teu sangue há poder. Vai! Deixa eu te falar, ainda há lugar na mesa para beber do vinho novo que Jesus deixou pra você. Em teu sangue há poder. Eu correrei pra sala do trono. Eu correrei pelo caminho do teu sangue. Eu correrei pra sala do trono. Eu correrei pelo caminho do teu sangue. Eu sou aquele que te amou primeiro. Eu sou aquele que te viu em terra muito seca. Eu sou aquele que desceu do céu e se entregou. Foi por amor. E as palmas! Eu sou aquele que te amou primeiro. Eu sou aquele que te viu em terra muito seca. Eu sou aquele que desceu do céu e se entregou. Foi por amor. Foi por amor. Foi por amor. Diz que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz abrir, eu entrarei. Diz que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz abrir, eu entrarei. E as bolas, vamos! Aos cansados e todos oprimidos, sobrecarregados e aflitos, venham, venham a mim.
cansados e todos oprimidos, sobrecarregados e aflitos, venham, venham a mim. Aos cansados e todos oprimidos, sobrecarregados e aflitos, venham, venham a mim. Última vez, vamos! Aos cansados e todos oprimidos, sobrecarregados e aflitos, venham, venham a mim. E eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz abrir, eu entrarei. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz abrir, eu entrarei. Eu entrarei. Eu entrarei. Glória a Deus. Olha lá. Beijo, Mateus. Tchau, Lívia. Saudade, Mateus. Tchau, Lívia. Deus abençoe. Beijo.